Eu vou começar com a seguinte provocação, e eu vou passar a palavra ao Ronaldo, a quem eu já conheço há muitos anos. Ronaldo, você tem sido há muito tempo alguém que se coloca contra a flexibilização do uso da maconha. Mas flexibilizar não seria um mal menor do que chamar alguém de criminoso por usar a droga, Ronaldo? E muito obrigado pela sua vinda aqui, viu? Eu também gostaria de... Só apertar, tá? Obrigado. Eu também gostaria de agradecer e parabenizar a Folha por esse debate. Acho que, para mim, foi um exemplo assim, de uma instituição democrática. O que eu defendo, na realidade, eu defendo a saúde pública, né? E por isso que eu acho que esse debate, por mais importante que seja, eu acho que ele é quase que irrelevante do ponto de vista de saúde pública. Quais são as grandes questões na área de álcool e drogas importantes do ponto de vista de saúde pública? Primeiro, o tabaco, né? O tabaco é a droga de longe que mais mata, e no Brasil nós temos uma história de parcial sucesso em relação ao tabaco. Do ponto de vista de saúde pública, o que é importante o tabaco? Diminuir o número de fumantes, ponto final. Por isso que esse consenso em relação ao tabaco é muito fácil, né? Por isso que não teve um debate na Folha antes para discutir quais são as políticas do tabaco, porque é muito fácil. A Organização Mundial de Saúde já sabe que você tem que aumentar o preço, desestimular o consumo, e não tem um discurso de defesa do indivíduo fumante. Teve um período, mas depois desapareceu, porque o interesse da saúde pública, que é um interesse mais global, prevaleceu. Em relação ao álcool, que possivelmente é um problema no Brasil até mais importante do que o tabaco, né, a saúde pública também prevalece. Cada droga é uma droga, né? E quando a gente fala em qualquer droga, a gente tem que discutir uso e abuso. Então, dada uma certa droga, dada uma certa pureza dessa droga, dada uma certa maneira de administrar essa droga, você pode dizer que aquilo é um uso ou é um abuso. Se você tomar café demais, se você abusar do café, você vai ter problemas e vai para o hospital. Se você abusar do açúcar, você vai ter problemas e vai parar no hospital. Se você abusar de qualquer substância, você vai parar no hospital. Tem ninguém aqui nessa mesa que defende abuso de drogas. Agora, como disse o professor Roberto Lente num debate que a gente fez na Sociedade Brasileira de Neurociências há algum tempo atrás, as drogas são como o sexo. Elas estão presentes na humanidade desde sempre e a gente tem que conviver com elas, né? O país em que não há convívio com as drogas, em que as pessoas têm pena de morte por usar drogas, é a Arábia Saudita. Tem um nível baixíssimo de uso de drogas, exceto algumas formas de tabaco. Mas é isso que a gente quer? Essa é a sociedade que a gente quer? Então, o equilíbrio, a moderação é fundamental. O Ronaldo falou, bom, o que a gente precisa é aumentar o preço, diminuir o consumo. A proibição faz exatamente o contrário. Os Estados Unidos estão investindo bilhões de dólares há 70 anos nisso, e o consumo explodiu e o preço caiu. Então, como eu sou um cientista, a gente vê que é um experimento que deu errado. Quando a gente caminha para as drogas ilícitas, nós devíamos estar discutindo aqui como diminuir a mortalidade em relação ao crack. Nós temos uma epidemia de crack e, o pior, não temos nenhuma política em relação ao crack. Nós continuamos observando essas populações no Brasil inteiro que realmente não tem nenhum nível assistencial. Nós convivemos com a Cracolândia aqui, a poucos quarteirões daqui, que, no meu modo de ver, é uma experiência real de legalização. Legalizar todo o processo de produção e distribuição, no meu modo de ver, do ponto de vista da saúde pública, seria uma temeridade e seria, do meu modo de ver, uma irresponsabilidade. Obrigado, Ronaldo. Maria Lúcia, você gostaria de expor? O seu ponto de vista é um pouco diferente desse, né? Bastante. A proibição data de 100 anos. Né? As primeiras convenções, a nível global, as primeiras convenções internacionais datam de praticamente 100 anos. E o que aconteceu depois desses 100 anos ou depois desses 40 anos? O que aconteceu é que as drogas se tornaram mais baratas, mais potentes e mais acessíveis. O crack, por exemplo, é um produto da proibição. O próprio diretor da Polícia Federal, recentemente, em maio, no Rio de Janeiro, numa conferência internacional, reconheceu que o surgimento do crack foi um resultado da... Ele falava como se fosse um êxito, né? Que o surgimento do crack era, em grande parte, consequência de êxitos na repressão à cocaína.
esse fracasso da guerra às drogas, esse fracasso da proibição, é apenas a constatação, né, uma constatação óbvia, da inutilidade, da insistência, da irracional insistência nessa política. O mais assustador, né, e o que precisa ser enfrentado, né, com maior urgência é o problema da violência. E essa violência tem provocado, né, inúmeras mortes, né, que são mortes de pessoas, são problemas, sim, de saúde pública. Né? Qualquer pessoa que morre é uma derrota para quem trabalha e para quem se preocupa com saúde e, portanto, com vida. Mas não bastasse a violência, né, que é natural em um mercado ilegal, é a própria saúde pública que é também afetada por essa proibição. Né? O fato da produção e do comércio serem ilegais conduz à total falta de controle de qualidade das substâncias proibidas. Um dos grandes enganos, uma das grandes falácias, uma das grandes mentiras da proibição é essa suposta pretensão, esse suposto objetivo de controlar, né, as drogas, de impedir que elas circulem. Né? A circulação delas é evidente. Por quê? Porque no mercado ilegal, na verdade, não há nenhum controle. A única forma de se controlar é legalizando. Legalizar significa exatamente regulamentar, regular e, portanto, controlar. Quem controla hoje o mercado são os chamados traficantes. E eles não estão preocupados, né? Evidentemente, quem está atuando no mercado ilegal, e mesmo quem atua no mercado legal também se preocupa muito mais com os lucros do que com eventuais considerações, né, com a saúde, com o bem-estar das pessoas. Né? Mas no mercado ilegal, mais ainda, né, não estão preocupados se o comprador tem 18 anos ou tem 10 anos. Né? Não está preocupado em melhorar a qualidade do produto que ele vai entregar ao consumo, ao contrário, ele vai se valer de misturas que vão render mais, né, e que tornam essas substâncias mais perigosas. Qualquer profissional da saúde deveria estar preocupado com isso. Né? É fundamental que as pessoas saibam o que elas estão ingerindo. E, no mercado ilegal, as pessoas não sabem o que estão ingerindo. E quem trata de pessoas que têm problemas decorrentes de drogas deveriam ter essa consciência de que, ao sofrimento dessas pessoas, se soma o sofrimento da marginalização, se soma o sofrimento da identificação de uma conduta criminosa, de uma conduta proibida. Um mínimo de compromisso com a saúde, com a vida, com o bem-estar das pessoas, passa pela legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Esse é o verdadeiro compromisso com o bem-estar das pessoas. Obrigado, Vilma. Quando chega na questão da maconha, a maconha acaba tomando um tom ideologizado absolutamente que eu acho irrelevante. O que a gente tem hoje em dia é uma demonização da maconha. A maconha, do ponto de vista científico, ela tem grupos de risco, toda droga tem grupos de risco, e é preciso proteger os grupos de risco do uso da maconha. Né? Mas a maneira de protegê-los não é proibindo, porque proibindo você não protege nada. A Maria Lúcia deixou bem claro. Quando a pessoa compra maconha na rua, ela pode estar comprando qualquer coisa. Né? E ela não tem, por exemplo, ela não tem como saber se a razão THC canabidiol é positiva ou negativa, é boa ou ruim. Se tiver muito THC, excessivamente, muito mais THC do que canabidiol, ela pode levar a efeitos psicóticos agudos. Tá? Se tiver mais canabidiol e menos THC, ela é segura.
Agora, a pessoa, quando compra isso, não tem controle. Quando você compra cerveja, quando você compra tabaco, você sabe o que tem ali. E você pode escolher. Eu acho que, porque as drogas podem viciar e causar problemas psíquicos, é por isso que o uso da maconha, que é perigoso em qualquer quantidade, deve ser proibido. Eu acho que é porque as famílias que convivem com usuários se desintegram e se isolam, é por isso que o uso da maconha, que sempre é perigoso, deve ser proibido. Açúcar também faz mal. Pessoal, por favor. Sem dúvida nenhuma. Por favor, por Só favor. que tem uma questão, açúcar não é tóxico. Segundo lugar, Nem é remédio. usuários de açúcar não se unem com... Por favor. Usuários de açúcar não se associam com outros usuários de açúcar para promover a legalização e o uso contínuo do açúcar. Usuários de açúcar, eu considero viver numa sociedade onde o uso de droga que afeta o tecido social não venha me afetar. Eu quero que isso ocorra. Eu sou corretor de seguros. Como corretor de seguros, muita gente me diz, drogas não me afetam. Não me venha dizer que drogas não te afetam porque você não usa ou ninguém na tua casa usa. Você está pagando isso no seguro que eu vendo. Qual é a tendência no mercado legal controlado pela sociedade? É a droga heavy, a droga pesada ou é a droga leve? A gente tem visto o que no Brasil? A gente tem visto que o cigarro é light, a cerveja agora está mais light, agora a Skol vai lançar uma nova cerveja que é mais light. Por quê? Porque a sociedade pede isso, a sociedade pede o controle. O consumo de tabaco caiu, a Folha deu isso um mês atrás, caiu 45% em 10 anos. Por quê? Porque a sociedade tem o controle. Você pode saber se o cara... tem um bafômetro para saber se o cara está dirigindo alcoolizado, e você pode sancionar isso. Isso é controle. Quando você não tem controle nenhum, quando é tudo às cegas, aí a gente fica numa situação em que fica todo mundo exposto. E aí, Marcos, a exposição não é só do usuário ou do dependente, né? Lembrando que a maconha é estimado que 9% dos usuários viram dependentes. No caso do álcool, 15%. No caso do tabaco, 32%. Tá? Mas existe um problema da proibição, que é que toda a sociedade paga o preço. Quando a pessoa toma um tiro de bala perdida por causa da guerra contra a maconha, essa pessoa pode nunca ter usado nem café, e ela vai tomar um tiro. Então, o problema da proibição é que você transforma um problema que é localizado. Sim, existem pessoas que precisam ser protegidas da maconha? Sim. Assim como tem pessoas que têm que ser protegidas do leite, porque tem intolerância à lactose. Agora, você proibir e criar uma guerra e espalhar isso pela sociedade com tanta violência, para mim é um experimento completamente fracassado. E a gente precisa pensar o seguinte, o México ele está nos mostrando o que nós não devemos ser. Há 10 anos atrás, tinha 2 cartéis no norte do México em guerra, agora tem 7. Não passa uma semana sem que 10 ou 20 policiais federais sejam decapitados. 12 prefeitos assassinados esse ano. Como é que você controla isso? Corrupção generalizada. Quem viu Tropa de Elite 2 aqui? É um filme, um teorema, tá certo? Quando você tem a proibição, esse dinheiro ilegal ele vai entrar em toda a sociedade, corromper tudo, até chegar às esferas de poder. Eu acho que a maconha precisa ser legalizada, é uma droga benigna, no sentido de que ela causa problemas de saúde muito menores do que drogas que são legais, e tem 100 mil pessoas no Brasil presas por tráfico de entorpecente. As estimativas do Ministério da Justiça não são... enfim, talvez a Maria Lúcia Cara tenha melhores números, mas cerca de 50% dessas pessoas estão ligadas à maconha. No México é assim também, nos Estados Unidos é assim também. O maior mercado de droga ilícita é o da maconha. Então, eu acho que, como o debate é sobre maconha, para mim está bem claro que esse é um caso simples. Legalizar pressupõe regulamentar. Então, eu não sou a favor de você legalizar a heroína para vender na rua. A heroína é uma coisa muito perigosa. Se a pessoa quiser usar heroína, ela precisa ser muito bem assistida. Maconha não é o caso. Tá? Eu acho muito mais perigoso o álcool do que a maconha. E agora, o mal que a proibição causa é tão pervasivo que, na minha opinião, a gente precisa agir rápido para que daqui a 10 anos a gente não esteja com um problema, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, semelhante ao que tem em Tijuana. Quer dizer, a sua posição é separar as drogas pelo seu grau de periculosidade. No caso da maconha, você acha que a proibição poderia causar a liberação causaria poucos danos à saúde pública? Seria essa a visão? Deixa eu colocar dessa forma. Gasolina dá barato. E gasolina é extremamente tóxico.
Não tem ninguém defendendo o uso recreativo da gasolina. Eu não acredito, não conheci nenhuma pessoa que dissesse que quer legalizar o crack para usar o crack recreativamente. No caso da maconha, tem milhares e milhares de pessoas no mundo todo há décadas lutando por isso. Pessoas que precisam ser respeitadas. Existem dependentes que precisam de tratamento? Sim. Então, vamos tirar todo esse dinheiro da guerra contra a maconha e vamos jogar no atendimento público de qualidade para que essas pessoas, aquelas que desenvolvem a dependência, possam se tratar. O que eu me julgo capacitado de dar alguma contribuição é explicar, à luz dos conhecimentos recentes da neurociência, por que a maconha vem sendo usada há mais de 5 mil anos como remédio. Do ponto de vista histórico, antropológico, social, medicinal, científico, não é exagero dizer que o procedimento de usar a maconha como uma forma terapêutica é provavelmente o procedimento médico mais antigo e mais bem documentado da história da humanidade. E é um procedimento que ocorreu em várias civilizações diferentes e de forma sistemática e de forma muito bem documentada. E isso foi ressuscitado, inclusive, no século XVIII, quando finalmente os europeus foram na Índia conhecer um pouco mais sobre outras formas de medicina. E aí um médico chamado Osho Ganesi, um irlandês, ele sistematizou testes para vários efeitos que ele viu que a maconha produzia. Por exemplo, na época, os europeus tinham muito problema com tétano, cólera e mesmo com epilepsia, e ele verificou que os indianos usavam tranquilamente maconha para acabar com os espasmos, com a convulsão, coisas que os europeus estavam sofrendo e já estava sendo usado há milênios na Índia, certo? E aí ele sistematizou uma série de testes para tornar isso mais... para tornar o uso mais consistente, né, mais previsível e sistematizado. Ele realizou uma série de testes com o foco da medicina ocidental, nesse caso, né? E, em poucos anos, a maconha explodiu como sendo a maior protagonista do mercado de farmacologia desde o final do século XIX até o meio do século XX, quando ela foi proibida por motivos que não tem nada a ver com os efeitos farmacológicos dela, né? Nada a ver mesmo. Então, a maconha ela tem sido, assim, durante 5 mil anos da história, ou mais, de história da conexão do homem com a maconha, ela é predominantemente entendida como um remédio. Só de 50 anos para cá é que se criou uma série de leis que não tem nada a ver, de novo, com nenhuma consequência ruim do uso médico da maconha. São interesses outros relacionados a fatores geopolíticos e interesses mesmo, enfim, que é uma questão mais histórica que não é a minha seara, mas o fato é que a minha seara é a neurociência e o entendimento da história da medicina, e dentro dessa seara você procura na história algum motivo para ter acabado o uso medicinal da maconha, e não existe. Nenhum motivo médico, na verdade. Então, hoje em dia, o que existe é a possibilidade de usar a biotecnologia para gerar plantas padronizadas, de maneira que você possa usar diretamente a planta, que passa a ser, inclusive, uma nova maneira de você encarar a produção industrial de remédios que vai usar simplesmente energia solar e não vai causar nenhum poluente na natureza. E você pode usar essa tecnologia, inclusive, para criar várias linhagens, por exemplo, de maconha, sendo que, porque ela tem 70 canabinoides diferentes, você pode criar uma linhagem que causa menos efeitos psicoativos, mas é mais sedativa. Você pode criar uma linhagem que é mais analgésica, uma linhagem que é antipsicótica, uma linhagem que é mais estimuladora do apetite, uma linhagem que é mais antiemética, uma linhagem que é mais anticancerígena, uma linhagem que é mais antiespasmódica, uma linhagem que é mais anti-inflamatória, uma linhagem que é mais broncodilatadora, uma linhagem que pode ser, inclusive, usada... enfim... Obrigado. Pessoal, por favor.
Ronaldo, eu queria passar para você, porque você também tem uma observação sobre essa parte do uso da maconha medicinal. Né? Olha, se tudo isso que o colega falou fosse verdade, a Jamaica teria 100 prêmios. A Jamaica teria 100 prêmios Nobel, né? Porque eu fico realmente impressionado com a leveza em que se retrata o uso da maconha. Eu não sou neurocientista, mas sou psiquiatra, e a gente sabe que 10% das... O colega aí, você está desrespeitando a mesa, com essas macaquices que você está fazendo aí. Você é racista. Pessoal, por favor. Por favor. Racista. Não, pessoal, por favor. A Folha de São Paulo tem o maior prazer em receber as pessoas, porque aqui é um lugar em que as ideias são debatidas e ouvidas com toda clareza. Por favor. Então, eu não sou neurocientista, mas sou psiquiatra, e a gente sabe que 10% dos adolescentes que usam maconha antes dos 15 anos desenvolvem um quadro esquizofrênico. A gente sabe que 13% dos novos casos de esquizofrenia tem alguém relacionado ao uso de maconha. A gente sabe que no período da adolescência, especialmente, que é um período que a gente chama de poda neuronal, qualquer exposição ao uso da maconha formata o cérebro de uma forma diferente. Então, não tenho dúvida que, do ponto de vista de saúde pública, nossas políticas deveriam atingir e proteger os adolescentes. A maconha foi legalizada por 5.000 anos. Nossos ancestrais não eram todos esquizofrênicos. A Austrália, um dos países que tem o maior índice de uso de maconha no mundo, a esquizofrenia não aumentou em 30 anos lá. Tá? Agora, essa é uma questão importante, aí entra a ciência. É fato, que existe uma relação, tem vários artigos mostrando que para pessoas que têm uma propensão à esquizofrenia, né, tem vários trabalhos mostrando isso, existe a cannabis pode precipitar isso daí. Tá? Inclusive, parece que está ligado a um problema, a uma mutação num gene que codifica para uma enzima que metaboliza a dopamina. Então, as pessoas que têm uma valina no lugar de uma metionina podem ser mais sensíveis à maconha. Isso está ficando bastante claro. Então, é preciso proteger os jovens do consumo precoce. Né? Os trabalhos que existem mostrando uma associação com a esquizofrenia, como é que fala odds ratio? Proporção à incidência. Né? Essa relação ela é significativa para jovens que fazem uso pesado. Então, os jovens não devem fazer uso, muito menos uso pesado. Agora, tem uma coisa muito interessante nisso. Como é que você sabe e o Ronaldo é psiquiatra, ele vai poder adicionar esse debate. Como é que você sabe que uma pessoa tem tendências psicóticas? Isso não é uma coisa simples. Né? A pessoa, se ela já surtou, então é muito fácil saber. Mas se ela nunca surtou, como é que você vai saber? É engraçado porque a maconha talvez seja o diagnóstico. Pessoas que não têm tendências psicóticas, estou falando sério, estou falando de ciência, pessoas que não têm tendências psicóticas não vão ficar psicóticas porque fumaram maconha, os estudos mostram isso. Mas pessoas que têm a tendência podem sofrer um acréscimo na sua chance de psicotizar e causar danos para o resto da vida. Pessoas que têm tendência psicótica, quando usam uma dose baixa de maconha, experimentam episódios de paranoia, etc. Pessoas que não têm tendência psicótica, mesmo numa dose alta, não experimentam nada disso. Então, se tem uma pessoa que você suspeita que pode ter uma tendência à psicose, talvez uma dose baixa de maconha seja diagnóstica, para saber se essa pessoa pode ou não pode usar. Assim como quando a gente vai tomar penicilina, não, vocês estão rindo, eu estou falando sério. Quando você usa penicilina, você, antes de saber se pode tomar penicilina, você testa para saber se tem alergia. Não é isso? É isso que a ciência faz. Você não administra uma substância para uma pessoa sem saber se ela tem uma sensibilidade especial. Tá? Tem pessoas que não podem consumir uma ou outra substância, ou que tem fenilcetonúria, ou que tem qualquer outra intolerância a uma determinada substância, e você precisa proteger a pessoa disso. Mas você consegue isso como? Com mais informação. Primeiro, eu não estou defendendo legalização de droga aqui. Eu estou explicando por que a maconha funciona como um remédio. Agora, mesmo que você usar ela como remédio, ela tem efeitos colaterais. Se ela for abusada, ela vai fazer mal. Se a pessoa está dentro do grupo de risco, ela vai sofrer as consequências de usar um remédio que pode desencadear, no caso de pessoas que têm tendência a esquizofrenia ou psicose, pode até desencadear de fato um surto, como pode acontecer também com o álcool e outras drogas. No caso da maconha, existe a maconha, eu sou, como cientista, eu tenho que confessar, eu sou um fã da maconha porque eu considero uma obra-prima da natureza. E uma das coisas que você pode fazer na maconha
é balancear o conteúdo de princípios ativos de maneira que se aumente a quantidade de um antipsicótico que chama canabidiol, que reduz bastante, sobremaneira, a possibilidade de uma pessoa com tendência à esquizofrenia ter algum surto nesse sentido. Então, de fato, existe esse problema que o Ronaldo Laranjeira falou, e seria muito bom que as pessoas assumissem ou entendessem que existem pessoas que estão sofrendo e que podem parar de sofrer usando essa planta, inclusive com o benefício de poder modificar essa planta para diminuir o grupo de pessoas que podem sofrer algum risco dessa... porque existe mesmo. Tem grupos de risco para qualquer tipo de remédio. Né? As pessoas com tendência à psicose certamente não devem usar maconha, muito menos a maconha que é vendida na rua. Não estou falando das pessoas... eu estou chamando de remédio a maconha que é vendida na rua. A maconha que é vendida na rua, ela é misturada com crack, cocaína, amônia, o que for. Eu estou falando de plantas produzidas padronizadamente da forma que hoje em dia já é produzida no Canadá, nos Estados Unidos, na Holanda. Eu não estou falando de uma coisa de outro mundo, né? Eu estou falando de uma novidade de 5.000 anos, entendeu? Que está sendo reestabelecida, porque hoje em dia existe toda uma tecnologia, uma compreensão tanto do potencial negativo do abuso, quanto do potencial positivo. Mas com relação específica, então, à esquizofrenia, essa questão ela já vem sistematicamente sendo trabalhada, simplesmente modificando, né, a relação, né, o balanço entre canabidiol e THC, de maneira que, aumentando o canabidiol, você aumenta um componente que é antipsicótico e resolve esse problema aí. Se você legalizar as drogas, você vai simplesmente criar dois mercados, o mercado paralelo e o mercado legal. Porque como é que você vai conseguir produzir uma maconha mais barata do que o mercado ilegal já produz? Um cigarro de maconha custa R$1. Você vai vender um cigarro de maconha a 50 centavos, porque se você vender a R$5, o mercado ilegal vai continuar vendendo. Mesmo na Holanda, que tem lá um mercado legal dos coffee shops, o mercado ilícito continua. A Holanda é um dos países onde mais tem apreensão de droga na Europa. Virou, na realidade, um país onde se produz a maior quantidade de êxtase do mundo é na Holanda. Então, você não resolve muita coisa com o processo da legalização. Ao defender a legalização, primeiro, você não tem nenhuma experiência internacional de uma legalização plena. Mas a ideia, conceitualmente, é você, na legalização, criar dois mercados paralelos. Você tem vários exemplos disso. Quando você legaliza, por exemplo, o jogo, nas cidades que foram legalizadas amplamente o jogo, você tem o jogo legal e continua tendo o jogo ilegal. Se você achar que no Rio de Janeiro você vai legalizar as drogas e os traficantes do Rio de Janeiro vão vender flores na escada de Ipanema, nós vamos estar realmente ficando muito iludidos sobre o que é realmente a política de drogas. Eu acho que não tem solução fácil, eu não estou aqui defendendo a solução fácil, mas a legalização me parece uma ideia absolutamente rósea e que, ao invés de resolver o problema, infelizmente, vai criar muito mais problemas do que resolveria. Então, por isso que eu absolutamente discordo desse sonho dourado da legalização, que fala que com a legalização nós vamos resolver todos os problemas. Primeiro, esclarecer algumas coisas, né? Enfim, um mínimo de compromisso com a realidade. A Holanda não legalizou nada, né? O que existe na Holanda, por isso ela efetivamente é um mercado ilícito, sim, porque o que existe na Holanda é uma mera tolerância com o consumo, com a venda de pequenas quantidades, e o consumo nos coffee shops. Mas é uma política esquizofrênica, porque a Holanda não quis assumir, efetivamente, de romper com as convenções internacionais. Então, ela é uma política esquizofrênica, porque os vendedores, né, dos coffee shops são obrigados a comprar no mercado ilegal. Então, o mercado ilegal, evidentemente, que existe. E é interessante notar, né, que a Holanda tem um consumo enfim, nos coffee shops a tolerância é apenas com maconha e haxixe,
né? Cocaína, heroína, não existe coffee shop de heroína, só de maconha e haxixe. E o consumo na Holanda é muitíssimo inferior ao consumo nos Estados Unidos. Também que é preciso esclarecer, quando o doutor Laranjeira diz que não há nenhuma experiência concreta de legalização. Há, sim, uma experiência concreta de legalização, que foi a legalização do álcool em 1933 nos Estados Unidos, após a proibição que vigorou de 1920 a 1933. Não há um mercado paralelo de álcool, né? Não houve, depois de 1933, nenhum mercado significativo paralelo de álcool. Né? Porque, evidentemente, que quando você tem um mercado legal de produtos de grande demanda, o mercado ilícito que vai existir é uma coisa absolutamente mínima. Né? Como existe em cigarro, de tabaco, existe um mercado, um contrabando de cigarros, mas é uma coisa irrelevante, né, comparada com o que existe quando todo o mercado é ilegal. Quer dizer, a outra questão que eu queria também esclarecer é que ninguém fala em legalização dizendo que a legalização vai resolver todos os problemas. Né? São duas coisas completamente diferentes. Legalizar, o objetivo da legalização é romper, é eliminar os danos causados pela proibição. Os danos causados pelas drogas, eventualmente causados pelas drogas, são outra história. Né? São duas coisas diferentes. A legalização não é panaceia para todos os males, não vai resolver tudo, não vai salvar todas as pessoas. Vai, sim, acabar com a violência relacionada a essas atividades, ou seja, uma parcela de violência. Vai diminuir a corrupção, porque vai diminuir a circulação de dinheiro no mercado ilícito. Vai diminuir as possibilidades de atividades ilícitas, né? Porque vai tirar o dinheiro, né, que sustenta uma série de organizações ilícitas, esse chamado crime organizado, eu não gosto dessa expressão, mas, enfim, né, esses cartéis, essas gangues, vão perder o dinheiro, vai acabar, como acabou nos Estados Unidos. Quer dizer, o Al Capone, né, acabou, a força do Al Capone e de seus companheiros acabou no dia seguinte ao fim da lei seca. É isso que vai acontecer. Agora, os problemas relacionados a drogas, eles existem hoje e vão continuar existindo. Há pessoas que usam hoje, há pessoas que vão continuar usando. E as pessoas que usam de uma maneira problemática, elas precisam ser tratadas. Precisam ser tratadas hoje, como precisarão ser tratadas amanhã. Né? Mas com muito menos, mesmo nesse campo, poderão ser tratadas com muito menos problemas do que existem hoje. Não existe, o Ronaldo falou, se a gente legalizar, vai continuar existindo um mercado ilegal. Não tem mercado ilegal relevante, como a Maria Lúcia falou, de cerveja, de vinho. Ninguém está comprando Beaujolais Nouveau falso. Tá? Existe o mercado ilegal residual, mas isso não é um grande problema social. Tá? Agora, tem uma maneira fácil de resolver esse problema, que é permitir que as pessoas plantem em casa. Se as pessoas puderem plantar em casa, elas não vão comprar do traficante, elas não vão alimentar o tráfico, elas não vão ter que subir o morro para obter nada, elas vão plantar uma planta e vão usar dentro da sua vida. É um problema delas, até que se elas tiverem um problema, procurem um médico. Eu discordo frontalmente, por exemplo, de políticas que permitam a plantação de maconha em casa. Porque não vai ser só aquele usuário de maconha que vai plantar 5, 3, 6 pés de maconha em casa. O que vai acontecer é que o próprio tráfico vai usar esse subterfúgio da lei e vai plantar grandes plantações da maconha em todo lugar. Se eu tiver que falar de um modelo que eu defendo, que vale a pena, que é um modelo pouco citado aqui no Brasil, que é o modelo sueco. Esse modelo sueco é de desestímulo constante ao acesso a qualquer droga ilícita.
qualquer pessoa que é identificada como usuário de qualquer droga, ele vai ser estimulado fortemente, até imposto legalmente, para entrar em algum tipo de tratamento. No fundo, vai ser uma questão assim, qual é o tipo de sociedade que você quer vender, que você quer viver? Né? Você quer viver na Jamaica? Eu queria falar do caso da Suécia, Ronaldo. Quer dizer, qual é a situação da Suécia? Então, álcool e tabaco sofrem um cerceamento, que acho que todo mundo aqui concorda que é positivo, mas as outras drogas sofrem um cerceamento muito pior. Ora, aí você fala, então a gente tem que tratar. Se o cara está usando álcool, tudo bem. Você quer usar cigarro, você pode fumar na rua. Mas se você quiser usar maconha, você tem que ser internado. Isso é o paraíso dos psiquiatras. E isso não é legal. O legal é a isonomia. Então, eu sou totalmente a favor de ninguém poder fumar em recinto fechado. Fumar nada. Agora, se o cara quer fumar maconha no meio da rua, na casa dele, sem incomodar ninguém, sem causar nenhum problema para ninguém, ele tem o mesmo direito que um usuário de cigarro ou um usuário de álcool. No fundo, é um pouco assim, quais são os valores, que tipo de sociedade você quer viver? Numa sociedade que tolere completamente a droga, que acha que o acesso da droga vai continuar aumentando e que isso é desejável. O respeito ao indivíduo de usar a droga é um valor maior. Ou uma sociedade em que o respeito à vida seja maior e o controle social seja maior e o desestímulo ao consumo de maconha. Eu não sinto, na maior parte das pessoas que às vezes defendem a legalização, uma simpatia com o sofrimento dos dependentes químicos, das milhares de famílias, dos milhares de usuários de crack que estão aí sem nenhum tipo de cuidado. Isso parece que não emociona as pessoas a defender o cuidado com essas pessoas. E defende o direito do individual de se usar a maconha. Essa acusação, né, de que é uma acusação até que também se faz, muito comum em relação ao aborto também, né? E que, na verdade, só demonstra um descompromisso de quem faz essa acusação, né, que uma falsidade nesse assumir uma suposta defesa da vida, uma suposta defesa do bem-estar das pessoas, né? Porque simpatia com o sofrimento das pessoas implica em lutar para acabar com a violência que está tirando a vida de milhares de pessoas. Quer dizer, preocupação com os adolescentes não é apenas a preocupação com os adolescentes que abusam de drogas e que chegam a um quadro de sofrimento, que têm necessidade de procurar tratamento psiquiátrico ou amparo em qualquer instituição acolhedora. Preocupação com os adolescentes é também a preocupação com os milhares de adolescentes que estão sendo mortos nessa guerra insana, nociva e sanguinária. É a preocupação com os meninos do Rio de Janeiro, os meninos que estão nas favelas do Rio de Janeiro, se enfrentando, né, enfrentando a polícia, se matando entre si, né? Isso é preocupação também com as pessoas, né? E esse sofrimento que atinge esses meninos, como atinge também as famílias desses meninos. Não são só os eventuais adolescentes que abusam de drogas e procuram instituições, que têm famílias que sofrem. Os meninos das favelas do Rio, discriminados, chamados de narcotraficantes, né, chamados de monstros, eles também têm mãe, também têm pai, também têm tios, também têm avós que estão todos sofrendo, né, nessa violência inútil, né, provocada por essa guerra às drogas. Tem mais uma coisa que foi falada aqui e que eu acho importante mencionar. Foi dito aqui que a maconha, eu
tentei anotar a frase com as palavras que foi dito. Maconha é uma droga benigna. Eu não sou das pessoas que não aceitam opiniões contrárias. Eu sou bastante contra a legalização das drogas, mas eu me considero uma pessoa bastante racional. E se houver argumentos que me façam mudar de opinião, eu mudarei. Eu não sou ideólogo. A minha posição não é uma posição ideológica. Então eu aceito ouvir. Agora, pelo que eu tenho notado até aqui, a maconha tem mais efeitos negativos do que o álcool. Em primeiro lugar... Pessoal, por favor, por favor. Em primeiro lugar, é uma quantidade muito pequena, praticamente desprezível, dos usuários de droga, de álcool, que bebem até o nível de intoxicação. O número... Pessoal, por favor, de usuários... O número de usuários que usam a droga ilícita até o nível de intoxicação é muito maior que o usuário de álcool que usa até o nível da intoxicação. Existe um pensamento mágico, viu, Marcos, de que eu acho que a gente tem acordo que é preciso impedir o abuso. Mas como é que se impede o abuso? Acho que, com relação ao objetivo, talvez tenhamos todos o mesmo objetivo. Agora, como é que a gente chega lá? O pensamento mágico é que a proibição impede o abuso, e não impede o abuso. É somente na legalização regulamentada que a gente pode tentar impedir o abuso, através da educação. O que impede o abuso é a pessoa entender... Isso aconteceu com álcool. Deixa eu só terminar. Não. Deixa eu só terminar. É a pessoa entender que aquela substância pode ser usada em determinadas circunstâncias, em outras não, em determinadas doses, em outras não. A legalização tem a ver com educação, tem a ver com as pessoas realmente entenderem o que estão usando. Qualquer pessoa sabe que se tomar uma garrafa de cachaça, pode parar no hospital em coma alcoólico. Tá? A maconha é muito menos tóxica do que o álcool. E só para esclarecer isso que você falou, eu não tenho certeza. Isso está bem, acho que o Ronaldo pode, espero que ele possa concordar com isso, que a maconha é bem menos tóxica do que o álcool. Inclusive, a overdose para álcool é muito mais fácil de ser atingida. Agora, o problema é o seguinte, as pessoas aprendem a beber. Os jovens podem não saber beber, mas a pessoa, quando chega numa certa idade, aprende. Então, qual que é a questão aqui? A questão é proteger os menores de idade, é proteger os grupos de risco, é as pessoas saberem que fazem parte de um grupo de risco, porque as pessoas, às vezes, não sabem. E a gente permitir que os adultos façam o uso responsável do seu próprio corpo. Isso é fundamental, porque senão a gente, se eu for usar esse argumento, eu vou dizer, então agora eu vou reprimir. Um bom exemplo, uma boa questão é a comparação entre o custo médico, a carga da doença, né, que leva em conta o custo de hospital, que leva em conta a mortalidade, a morbidade. Na Austrália, que é um país que tem um uso alto de cannabis, o custo médico, a carga médica da maconha na Austrália é de 0,2%. Tá? Do álcool, está aqui na minha frente, é 10 vezes mais do que isso. E muito maior do que isso é o que está ligado à obesidade. Agora, a gente vai proibir as pessoas de comerem? Não, a gente tem que esclarecer. A gente tem que educar. O Renato falou aqui algumas coisas que eu acho maravilhosas e importantíssimas. É verdade que há muitas substâncias positivas na maconha. Mas, e eu não sei se você falou, infelizmente eu estava fazendo algumas anotações e talvez perdi uma parte do que você falou pela concentração nas anotações, as substâncias positivas dentro da maconha são positivas enquanto isoladas. Porque a maconha, por exemplo, ele mencionou a amônia. Né? A maconha tem 20 vezes mais amônia do que o cigarro. 20 vezes mais amônia. Não, peraí, a amônia é colocada artificialmente na maconha. Hã? A maconha é colocada artificialmente na maconha. Sim, que vende no... A maconha tem... Agora, nós já temos substâncias tiradas da maconha que têm efeitos terapêuticos, sim. Se alguém disser que o marinol não tem efeito terapêutico, é estúpido. O marinol é o THC sintetizado, que é usado para alívio da dor, é usado para alívio de efeitos de quimioterapia, é usado para alívio de náuseas. Agora, a grande maioria dos usuários não quer marinol, porque marinol você toma um comprimido, ele quer fumar. E quando ele fuma, ele não está recebendo só o THC, ele está recebendo um montão de outras substâncias nocivas, sim. Absolutamente nocivas. Isso eu acho que todos aqui na mesa já concordaram com isso. Não, então, eu não concordo, não. Um exemplo que foi citado aqui, que é o marinol é THC, né? O THC é o principal componente psicoativo da maconha. Aí tem uma questão. Quando, por exemplo, uma forma de usar o THC é para ele aliviar
o sofrimento de pessoas que estão fazendo quimioterapia, que é um sofrimento, não tenho dúvida, terrível. Muitas mães certamente não hesitariam em dar maconha para o filho se soubessem que o resultado seria o que de fato é, um resultado de alívio completo desse sofrimento, que é o seguinte: a pessoa toma a quimioterapia, na verdade o que ela está fazendo é estar tomando um veneno. Só que é um veneno que está no corpo dela para impedir que células se reproduzam, só que impede que todas as células reproduzam, inclusive o câncer. Então, é um tratamento que, na verdade, só está estacionando a pessoa numa condição de doença para prolongar a vida dela, mas é um mal-estar muito grande e a pessoa tem um enjoo tão grande que ela não consegue nem, às vezes, engolir uma pílula. E o que acontece é que, mesmo que ela engula uma pílula, por exemplo, de THC, o THC ele é fantástico porque, ao mesmo tempo que ele inibe completamente a sensação de náusea, ele aumenta o apetite. E não só aumenta o apetite no sentido do comportamento apetitivo, de ir buscar, de ansiar pela comida. Ele aumenta o gosto que a pessoa tem, o prazer que ela tem comendo e demora mais para a pessoa se sentir saciada. Então, efetivamente, as pessoas que usam o THC para tratar a quimioterapia, elas têm uma melhora não só de ganho de peso, mas de prognóstico, porque, obviamente, há um ganho de qualidade de vida. Mas qual é o problema do THC para muitas dessas pessoas? O problema é que o THC, quando você toma uma pílula de THC, o que você está tomando é um padrão de dose que foi tirado por uma estatística de um grupo muito grande de pessoas, que não é você, para que tenha uma janela terapêutica no qual qualquer pessoa que tome de um determinado peso vai funcionar. Agora, acontece que, normalmente, o efeito colateral do THC puro ele é muito pior do que o efeito colateral que a pessoa obtém quando ela inala a maconha. Por quê? Porque, primeiro, o THC puro ele não tem contrabalanceados efeitos ansiogênicos que ele tem quando ele está administrado junto com o canabidiol, que é um ansiolítico e um antipsicótico que está presente na maconha. Outra coisa é que, como a pessoa toma uma dose que vai demorar a fazer efeito e é uma dose mais ou menos chutada, essa pessoa ela acaba reclamando muito, isso é pesquisa, elas reclamam que o efeito de sonolência é muito mais forte quando elas tomam o THC. Por quê? Qual é a comparação que tem? A comparação é usar a planta maconha padronizada, claro, tem que ser uma linhagem de planta padronizada, vaporizada. O que é vaporizar? A planta ela é aquecida a um ponto onde ela libera os princípios ativos que ela possui, então você obtém um extrato gasoso de maconha. É isso que o vaporizador faz. Quando a pessoa inala esse extrato gasoso de maconha, ela instantaneamente vai sentir o efeito, porque a via pulmonar é uma das vias mais eficientes que tem de administrar uma droga em uma grande quantidade, porque a área de superfície, né, entre os alvéolos e a circulação é muito grande. Então, com isso, a pessoa consegue dosar para o seu próprio problema, porque o que importa na farmacologia, a grande vantagem da farmacologia, de você ter sistematizado o isolamento de um princípio, é você poder ter uma relação dose-efeito conhecida. E, no caso, o uso inalado da maconha é o primor dessa possibilidade, porque o efeito é o bem-estar que a pessoa está procurando tomando a droga. Como inalando ela tem um efeito em cerca de 10 segundos, ela consegue dosar o mínimo que ela precisa para aliviar o sofrimento do mal-estar e poder, então, se beneficiar do efeito terapêutico da maconha sem ter o problema de arcar com o efeito danoso não, inconveniente do excesso de sonolência que a pílula de THC causa. Quando você isola o THC, você está perdendo uma série de interações sinergísticas com outras moléculas que potencializam efeitos benéficos dele. E, por outro lado, está tendo a perda de interação de moléculas que contrabalanceiam efeitos indesejados do THC. Como eu disse no início, quando você não tem nenhum controle sobre a planta, isso obviamente causa problemas. Mas hoje em dia que existe toda uma biotecnologia extremamente avançada no Brasil, inclusive, é relativamente simples você produzir plantas balanceadas para você otimizar para aquela determinada função. Entendeu? Por exemplo, se você quer usar uma planta para facilitar a vida de uma criança que é epilética, a epilepsia, ela, além de ter as inconveniências, por exemplo, da convulsão, se ela for muito severa, ela causa dano cerebral, certo? E esse dano é progressivo. Então, é preciso se avaliar a relação custo-benefício da maneira como você pode medicar essa criança. Em alguns casos é tão severo que eles removem um hemisfério inteiro da criança
para que ela não sofra as consequências de ter esse hemisfério propagando a convulsão para o outro e destruindo o cérebro. Então, você tem que balancear como que você vai cuidar de uma criança, um problema neurológico, que é um problema crônico. Qualquer remédio que você for dar para reduzir convulsão, ele certamente vai reduzir determinados desempenhos cerebrais. Então, você tem que contrabalancear custo-benefício. Renato, tudo bem. Então, o que eu queria dizer é que mesmo nesses casos, você pode, então, mais um exemplo onde você pode reestruturar a proporção de componentes da maconha e tirar vantagem desta mistura, porque a mistura ela vale mais do que a soma das partes. Às vezes não, às vezes é melhor você isolar quando você quer um efeito isolado, mas nem sempre é o caso. E a gente tem que perder o preconceito de tirar vantagem da sabedoria de bilhões de anos de evolução e juntar essa sabedoria com a sabedoria da tecnologia que a gente tem hoje em dia, e eu acho que do ponto de vista de farmacologia, a maconha está no fronte realmente de um reentendimento, terceiro milênio do uso da ciência e do conhecimento, enfim, do resultado da própria evolução. Obrigado, Renato. Usuários de cocaína, de crack, de heroína e de outras drogas ilícitas, 80% deles usaram maconha antes de usar a outra droga. Então, qual é o motivo? Não dá para saber. Ninguém pode dizer que o sujeito foi usar cocaína ou crack porque ele usou maconha antes. Se alguém disser isso, é um cara sem nenhum apoio na realidade, passa a ser uma questão ideológica. Então, não dá para dizer que foi porque usou maconha que foi usar crack. Há uma correlação clara. Agora, o motivo da correlação não é conhecido. Existem vários estudos mostrando que a primeira droga ilícita que as pessoas usaram é a maconha, até porque ela responde por 50% do mercado. Mas a primeira droga não é a maconha, a primeira droga é o álcool ou o tabaco. Tá? Não é muito fácil, você falou, é impossível determinar qual é a causalidade. Não é fácil determinar, mas tem maneiras, tem pessoas tentando, usando estatística mais elaborada, entender essa causalidade, e existem alguns estudos sugerindo que, de fato, existe uma causalidade quando o uso é feito no jovem. Tá? Isso, inclusive, em modelos animais. Então, se você pega um animal adulto e administra cannabis, ele não se torna mais facilmente usuário de outras substâncias, tá? Usando modelos de laboratório. Mas se você faz isso na infância, na adolescência do animal, isso se verifica. Essa é a ciência que a gente tem hoje. Pode ser que mude daqui a 5 anos, mas hoje isso sugere que, de fato, a gente precisa proteger os jovens dessas drogas. Todas. Álcool, tabaco, todas. Agora, qual é a solução? É proibir todas as drogas ou é regulamentar todas as drogas? E aí, só para terminar, a questão da porta da saída. Tem dois estudos que são interessantes aqui. Um é o estudo feito pelo Dr. Dartil Xavier com usuários de crack aqui em São Paulo, tá? Que é um estudo observacional, foi um estudo observacional. O que se verificou é que aquele grupo de usuários de crack atribuíram à maconha a sua liberação do crack. E se a pessoa tiver que escolher entre crack e maconha, é bem evidente que ela deve escolher a maconha. E, no caso desse estudo, parece que elas abandonaram o uso da maconha também. Em Portugal, onde há 10 anos todas as drogas são permitidas para uso até 10 doses, né, definido lá objetivamente, houve um aumento, não houve aumento do consumo, não houve aumento do consumo, isso está bem estabelecido, mas houve um aumento do número de pessoas que procuram serviço médico por causa de maconha, de 40% para 60% mais ou menos. E de heroína caiu pela metade. Então tem tem várias coisas sugerindo que a maconha pode ser uma porta de saída para essas drogas pesadas. E isso precisa ser pesquisado. Esse país precisa pesquisar. Nosso país precisa pesquisar isso daí, porque o crack de fato está se tornando um grande problema. Como é que você tira o cara do crack? Se for através da maconha, que seja, mas a gente precisa, para saber se a gente precisa pesquisar, precisa desembargar a ciência, essa pesquisa, porque essa pesquisa está proibida. Acho que o único consenso que existe nessa área é que você fazer o que a gente chama de uma despenalização do usuário.
Porque a penalização do usuário é uma coisa recente na literatura, nos últimos 40 anos. Mesmo na lei seca americana, quando foi uma proibição total, não tinha uma penalização de quem bebia. Você tinha uma penalização de quem produzia e distribuía. As pessoas que sofrem, né, as pessoas que vão, evidentemente, senhor Marcos, as pessoas que vão e as famílias que vão procurar a sua instituição são pessoas que estão sofrendo. Né? Quem consome de forma, enfim, que não está lhe causando mal, não vai procurar nenhuma instituição. E há inúmeras pessoas que consomem. Por exemplo, os 3 últimos presidentes dos Estados Unidos, inclusive o atual, né, quer dizer, o atual e os 2 últimos, foram consumidores de drogas. Eles disseram isso, ninguém inventou, eles mesmos assumiram isso, todos os 3, o Clinton, Bush e o Obama. E eles se tornaram presidente da República. Eles não procuraram nenhuma instituição, eles não estavam sofrendo, não procuraram nenhuma instituição. Agora, se eles tivessem sido presos, eles não seriam presidentes da República. Né? Como diz o Jack Cole, que é o presidente da LIP, alguém pode superar uma adição, uma dependência, mas ninguém se consegue superar uma condenação criminal. Obrigado. Então, ao sofrimento, né, ao sofrimento dessas pessoas que abusaram de drogas, ou que seus familiares abusaram de drogas, a proibição acrescenta o sofrimento da repressão, o sofrimento da marginalização, o sofrimento da prisão. Portanto, quem tem compromisso com as pessoas, quem tem compromisso com o bem-estar das pessoas, quem tem compromisso, quem tem solidariedade com as pessoas, há de repensar essa política nociva, essa política sanguinária, essa política danosa, traduzida numa expressão que diz tudo. Guerra. Guerra é ruim em qualquer hipótese. Obrigado. Bom, o debate é ótimo, né? Tem um monte de coisa. Eu acho ótimo que a gente tem alguns pontos de concordância. Todo mundo aqui na mesa disse que não é a favor de usuário ser preso. Então, acho que todo mundo na mesa é a favor de mudar a lei. Porque a lei atual é a seguinte: o usuário não é preso, mas quem define se a pessoa é usuário ou não é o juiz, baseado na decisão arbitrária do juiz e não numa quantidade ou em alguma coisa objetiva. O usuário de classe média não vai preso. Se vai preso, logo ele é solto. O usuário pobre, ele vai enquadrado como traficante se ele tiver 3 baseados e quando ele vai para a prisão, acho que todo mundo também concorda, ele não vai sair melhor de lá. Então, isso é um ponto de concordância. Essa lei precisa mudar, é uma lei ambígua. É uma lei que cria uma zona de risco, especialmente para aqueles que não têm proteção legal, que são os mais pobres. Né? Então, nesse sentido, é uma lei que melhorou a situação do usuário em tese, mas na prática ela pode ter piorado, porque ela se tornou mais dura com o traficante e o usuário pobre pode ser facilmente enquadrado como traficante sem direito à defesa.